Então, nós vamos falar agora sobre os grandes movimentos escatológicos. Entre muitos outros acontecimentos previstos pela palavra de Deus, existem grandes guerras previstas pelas profecias e que definem o tempo do fim. E é sobre esses grandes eventos, essas guerras, que nós gostaríamos de falar, porque eles marcam o tempo do fim. À medida que eles se aproximam, significa que o fim se aproxima. Quando os eventos e os sinais apontam para o acontecimento desses eventos, significa que estamos próximos e muito próximos dessas coisas acontecerem. Então preste atenção no nosso slide. Nós estamos mostrando ali 4 grandes movimentos escatológicos. Primeiro, a guerra de Gog e Magog, prevista em Ezequiel 38 e 39. Observe que esta guerra ainda não aconteceu até hoje nenhum evento no mundo com as características previstas em Ezequiel 38 a 39. E elas acontecerão antes da vinda do Senhor Jesus. E elas serão motivo de grandes mudanças no mundo. O segundo evento se trata da Terceira Guerra Mundial, que também não aconteceu, mas está prevista na Palavra de Deus, pela sexta trombeta em Apocalipse 9, 14 e 21, que nós vamos ler logo em seguida. Também a Bíblia fala sobre a guerra de Armagedon. Em Apocalipse 16 a 19 fala sobre essa guerra Armagedon, que nós já falamos um pouquinho, como sendo, nos meus termos aqui, a nossa primeira suposta guerra espacial. Mas na verdade se trata de um levante contra o domínio do nosso Senhor Deus, através do seu ungido Senhor Jesus Cristo e dos seus santos. E também fala sobre a guerra de Gog e Magog de Apocalipse. Apocalipse 20, 7 a 8, fala sobre um levante de Gog e Magog contra o domínio do Senhor Jesus no mundo. Porém, essa guerra de Gog e Magog em Apocalipse é completamente diferente, suas características, sua descrição daquela prevista em Ezequiel. Nós temos que entender que essa vai ser uma guerra lá no final do milênio. Então, todo o movimento mundial que vai acontecer, ele vai criar condições e cenários para o cumprimento desses eventos. É assim que a gente analisa, então, a escatologia bíblica. Esses movimentos, eles são como marcas do tempo do fim. Ao perceber que os sinais e acontecimentos mundiais catalisam e aceleram esses acontecimentos, nós identificamos claramente a proximidade da consumação dos tempos. Por isso nós devemos, irmãos, focar naquilo que está previsto na Bíblia, conforme está escrito na Bíblia. Lembre-se que essas criações fantasiosas e teorias conspiratórias criadas pelo espírito anticristo, elas foram criadas sim pelo espírito anticristo para distrair e desviar o foco de atenção para essas loucuras ao invés do foco na palavra de Deus. E por incrível que pareça, existem muitos crentes, muitos evangélicos, muitas pessoas que se dizem cristãs, mais focadas nessas teorias conspiratórias, mais interessadas em ler e aprender sobre elas, que são mentiras criadas, do que realmente em se aprofundar na palavra de Deus, como nós estamos fazendo aqui. Mas nós vamos, em primeiro lugar, antes de discorrer sobre cada um desses movimentos e a forma como eles surgirão, nós vamos apresentar a base bíblica que os descrevem claramente. Então, o primeiro movimento, a guerra de Gog e Magog em Ezequiel, eu convido você para ler minuciosamente, com bastante atenção, os capítulos 38 e 39 do livro de Ezequiel. Nós não vamos ler todo esse texto aqui, porque iria tomar muito tempo, mas nós vamos ler aqui 39:2, e você em casa vai ler 38 e 39 como exercício escatológico. Observe que está escrito aqui assim: e te farei voltar, e porei 6 anzóis na sua boca, e te farei subir das bandas do norte, e te trarei aos montes de Israel. E tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás tu, e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina, e as aves de toda asa, e os animais do campo te darei por pasto. Então isso aqui fala de um grande levante contra Israel. Eles serão trazidos aos montes de Israel e ali cairão. Então vai ser um evento grandioso, porque haverá muita gente. Se você ler 38 e 39 de Ezequiel, você vai ver que vai ser uma enchente, uma multidão imensa de pessoas
em agressão contra Israel. Então, em primeiro lugar, nós temos que diferenciar essa guerra daquela prevista em Apocalipse. Não é a mesma coisa. Ela se refere também ao nome de Gog e Magog como agressor do povo de Deus, agressor que se levanta contra o reino do Senhor. Mas aqui, em Ezequiel, é sobre Israel. E em Apocalipse é sobre o reinado de Cristo. O nome é Gog e Magog, mas são dois eventos diferentes. O cenário descrito e as condições dessas duas descrições são completamente diferentes, não podem ser referidos ao mesmo acontecimento. Então, o tempo, quando cada uma delas acontece, é separado por um longo período, aproximadamente 1000 anos. Então, a guerra de Gog e Magog em Ezequiel, pela descrição dos povos envolvidos, ele mostra que se trata de um grande levante do mundo islâmico contra a nação de Israel. Ao descrever essa guerra, a profecia menciona vários povos, né? Portanto, essa conclusão de que seja um levante islâmico contra Israel é derivada da descrição dos lugares geográficos e dos povos que participam desse movimento. Isso não deixa dúvida que se trata de países islâmicos, ou então pessoas associadas a esses países. Assim, essa guerra ela deve acontecer um pouco antes ou bem na iminência, por quê? Porque no livro de Apocalipse ele menciona 3 grandes guerras, mas não menciona nenhuma guerra com as características dessa guerra de Ezequiel. Então nós podemos concluir que essa guerra acontece na iminência desse período de 7 anos. Entendemos também que esse movimento de Gog e Magog, previsto em Ezequiel, é que dará início aos processos descritos em Apocalipse. Por isso, nós devemos ficar atentos aos acontecimentos mundiais que levarão a esse grande catastrófico acontecimento, que vai mudar o cenário mundial, conduzindo então os outros acontecimentos. Nós vamos entender um pouco mais nas próximas análises sobre o porquê disso. O outro movimento que a palavra de Deus menciona é a Terceira Guerra Mundial. Ela acontece na 6ª trombeta e está descrita em Apocalipse 9, 14 a 21. Esta guerra, sua dimensão e suas consequências, então, são descritas claramente no livro de Apocalipse. Observe Apocalipse 9, 14, onde está escrito: ao qual dizia o 6º anjo que tinha a 6ª trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem que a 1/3 parte dos homens. E o número dos exércitos, dos cavalheiros, era de 200 milhões, e eu vi o número dele. Em meus outros estudos, eu faço uma descrição bem profunda e detalhada deste evento, mas aqui nós vamos falar resumidamente sobre ele, né? Trata-se de um imenso conflito mundial, acontecendo na região do rio Eufrates. No capítulo 9 do livro de Apocalipse, o texto dedicado à 6ª trombeta, existe uma descrição detalhada desse evento. Ele acontece bem no meio dos 7 anos e é seguido pela ascensão do Império Mundial, conhecido como o Império da Besta. Observe que o Império da Besta só aparece após o toque da 6ª trombeta. Quero dizer, o império e a autoridade absoluta da besta sobre a terra. Essa conclusão é imediata, pois segue-se a esta guerra, no livro de Apocalipse, a descrição da autoridade e poder da besta por 3 anos e meio, 42 meses, e também da perseguição do ministério das 2 testemunhas, que também duram 3 anos e meio. Então, esta guerra, ela vai acontecer e na sequência dela se levantará o anticristo. Na verdade, essa guerra, ela é que vai colocar o anticristo no poder. Se vocês ainda não entenderam isso, precisamos entender. Ele será levado ao poder através desse movimento da 6ª trombeta, dessa grande e tenebrosa guerra sobre a face da terra. Então, aí seguem-se 3 anos e meio do poderio total e absoluto da besta, embora ela já estava se manifestando no mundo desde o início dos 7 anos. O outro movimento que a Bíblia fala é a guerra do Armagedon, e nós já falamos um pouco sobre isso aqui. Nos capítulos 13 e 19 nós vemos descrições sobre esta guerra. Nos capítulos 13 e 19 nós vemos descrições sobre esta guerra. Observe, vamos ler aqui em Apocalipse 16, 13, que diz assim, né, sobre a convocação para esta guerra, sobre o engano, a grande mentira que o diabo já está preparando a mente do homem
para a guerra do Armagedon, para o levante contra Cristo. A guerra do Armagedon não é como os filmes descrevem, a destruição do mundo, ou uma guerra entre as nações, ou uma guerra atômica. É uma guerra do mundo, dos reinos do mundo, contra o Senhor Jesus e contra a sua vinda. É isso que é a guerra do Armagedon. E diz assim: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. É uma guerra do mundo contra Deus. É uma coisa louca. Somente pela grande mentira, pelo engano de Satanás e do anticristo, o mundo vai se envolver nesse confronto. E Apocalipse 19:19 mostra muito mais claro sobre isso, e diz assim: vi a besta e os reis da terra e seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela, observe, fizeram sinais com que enganou, observe, enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram sua imagem. Esses 2 foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Acabou. Fim da besta, do falso profeta, o fim do comando profano sobre o mundo, para se iniciar um novo reino, que é o reino milenar de Cristo. Então, esta guerra, o mundo foi enganado, porque já são rebeldes, já são propensos à mentira e ao engano, e aceitaram a grande mentira do anticristo. Então, trata-se de uma guerra da confederação de nações contra Jesus em sua vinda. Antes da vinda de Jesus para reinar no mundo, então haverá essa grande conspiração contra a sua manifestação. E o anticristo usará todos os meios e artifícios para enganar as nações e convencê-las a se juntar a ele na batalha de Armagedon, cujo propósito seria impedir a manifestação de Jesus Cristo na terra como rei, como Senhor. Então essa batalha terá lugar em Israel, no lugar chamado Armagedon, ou Monte Megido, em torno do qual existe uma grande e imensa planície adequada para a reunião de imensos exércitos. Então, a consumação dessa guerra, com a prisão e banimento da besta e do falso profeta, acontecerá também ali no fim desse período de 7 anos, e toda a autoridade profana do anticristo e dos reis será removida, e vai iniciar então um novo período. Armagedon é uma marca na história da humanidade. E, por fim, a Bíblia fala também de uma outra guerra, que será a última guerra. A última guerra. Gog e Magog de Apocalipse. Descrita no capítulo 20, de 7 a 8, onde está escrito assim: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar. Gog e Magog se referencia aqui à oposição, aquele que se opõe a Deus, cujo número então é como a areia do mar, para os ajuntar para a batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, que é a Jerusalém, que será a sede do governo de Cristo. Mas acabou a conversa aí, certo? Desceu fogo do céu e os devorou. Então, trata-se aí de um levante no final dos tempos, no final dos 1000 anos, movido por Satanás para depor o rei Jesus do seu reino milenar. E o ser humano vai acatar de novo o engano. Ele teve uma chance de crer, de ser fiel a Deus, mas muitos vão se levantar ainda e atentar ao engano de Satanás e às suas mentiras. Então, depois de todo esse período de 1000 anos, Satanás será solto do abismo e poderá sair, convocar e enganar os seus joios para juntar-se contra o Senhor Jesus em seu reino. É a guerra final, é a última guerra. Então esse movimento porá novamente a humanidade na prova e revelará as tendências do coração humano em se submeter e aceitar os enganos de Satanás. As nações rebeldes formarão exércitos e se juntarão para vir a Jerusalém, onde reina o Senhor Jesus Cristo. Mas a consumação dessa guerra será rápida e total, como descrito. Descerá fogo do céu e os devora. E ali o diabo será lançado, então, finalmente no lago de fogo para sempre. Então, é assim que termina essa história.
Agora nós precisamos prosseguir, né, colocar esses movimentos na linha do tempo e entender melhor por que eles estão próximos de acontecer. Então continua conosco nesses estudos para entender as sequências, o porquê e o que indica a proximidade desses eventos.